Então, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um dia do nosso desafio Máquina de Resolução. Dessa vez eu estou trazendo para vocês o nosso último simulado temático, né? Aí da disciplina de português, 100% focado aí na Guarda Municipal de Fortaleza, banca e Decam, tá? Você que não me segue ainda, tá aqui o meu arroba, antoniogabriel.ss. E lembrando que se você quiser ter acesso ao nosso material em PDF exclusivo, 100% com as questões aqui comentadas, é só você ir no link da descrição, fazer um pequeno cadastro, ou seja, colocar o seu nome e o seu e-mail, e você já vai ter acesso aí ao nosso PDF, tá? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos às nossas questões. Pessoal, a primeira questão eu deixei para responder ela só no PDF, tá? Eu não vou responder aqui porque é uma questão um pouco mais longa, ela é de interpretação de texto, e eu achei melhor, né, fazer isso de maneira mais didática no nosso PDF. Então eu vou começar aqui na segunda questão em diante, são 10 questões. Então vamos lá, ele pede para a gente assinalar no texto a palavra que desempenha o papel adjetivo. Cara, a IDECAM adora esse lance de papel adjetivo das palavras. Vamos dar uma olhadinha no texto, qual é a nossa alternativa correta. Logo na linha 1 do texto, você que acompanha aí no nosso PDF, você vai ver que logo na primeira linha a gente já encontra a resposta. Vamos ler aqui com calma. Em uma minúscula ilhota no meio do Rio Negro, no estado do Amazonas, uma equipe de cientistas em duas lanchas examina atentamente o céu. Perceba aqui essa palavra duas. Duas é um numeral que está caracterizando a quantidade de lanchas. Ou seja, não são quaisquer lanchas, são duas lanchas. Ele está especificando a quantidade. A quantidade. Então, você percebe que aí ele está dando uma quantidade certa, ou seja, não é lanchas. Perceba a diferença se eu tirar a palavra duas. Uma equipe de cientistas em lanchas, imagina, se eu tirar aqui a palavra duas. Uma equipe de cientistas em lanchas examina atentamente o céu. Você percebe que fica vago? Eu não sei a quantidade exata, mas se eu colocar aqui o duas, né, esse numeral duas, uma equipe de cientistas em duas lanchas examina. Você sabe a quantidade exata. Então, qual é a função básica do adjetivo? Não é caracterizar o substantivo? Caracterizar o substantivo? Qual é o nosso substantivo aqui? O nosso substantivo é lancha, né? Um substantivo concreto, né? Lanchas, né? No caso, no plural. É um substantivo concreto que está sendo caracterizado pelo numeral duas, né? Pelo numeral duas, ou seja, ele está especificando, ele está caracterizando a quantidade de lanchas, né? Então são duas lanchas. Então, qual é a nossa alternativa correta? Letra E. O papel adjetivo é esse, é o papel que caracteriza, que atribui algo, né, ao substantivo. Então, sem mais, né, enrolação, a alternativa E é o nosso gabarito. Vamos para a nossa questão 3. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa terceira questão. Ele cita aqui um pedaço do texto, né? Vamos colocar aqui entre aspas, né? Tem uma situação, esqueci. Mas vamos lá. Embora atualmente não haja planos de construir uma represa no Rio Negro, uma futura hidrelétrica, por exemplo, poderia inundar a ilha que serve de poleiro. Aí vem o comando da questão, né? Assinale a alternativa em que o termo indicado poderia substituir o sublinhado no período acima sem grave alteração de sentido, tá? Então, pessoal, o termo sublinhado, eu esqueci de sublinhar aqui na apresentação, mas é embora. Então, ele quer saber quais dessas 5 alternativas aqui representam, né, um substituto, né, do embora sem que mude o sentido da nossa frase. Então, pessoal, se a gente trouxer um embora, né, para aqui para a nossa lousa, a gente vê que o embora ele é uma conjunção de valor concessivo, certo? Então ele é uma conjunção concessiva. E qual é mais ou menos a ideia dessas conjunções concessivas? Eu vou explicar para você por meio de um exemplo. Vamos colocar o seguinte exemplo aqui. Embora tenha me arrumado, não fui à festa. Não fui à festa. Não fui à festa. Embora tenha me arrumado, não fui à festa.
O que caracteriza as conjunções concessivas é justamente esse valor de haver uma quebra de expectativa. Só que essa quebra de expectativa não faz com que o evento principal ele seja anulado. Ou seja, mesmo que esse cara não se arrumou, como ele diz aqui, embora não tenha me arrumado, não foi a festa. Mas você percebe que o fato dele não ter se arrumado não impediu a festa de acontecer. Ele se arrumou, mas ele não foi à festa. Mas mesmo assim a festa aconteceu. Então esse é o valor concessivo. Né? Um valor de quebra de expectativa, né? Ele se arrumou, mas ele não foi à festa. Mas mesmo assim, a festa aconteceu. Ou seja, é essa quebra de expectativa, mas que não acarreta a anulação, o cancelamento do evento principal. O evento principal dessa frase aqui, né? Que é o caso de ir à festa, né, o fato da festa acontecer, ocorreu. Porém, ele não foi à festa. Então, é basicamente isso. Como outras condições concessivas, nós podemos citar o quê? Nós podemos citar o conquanto, escrever aqui bonitinho, o conquanto. Podemos escrever, por exemplo, aqui o próprio embora, né? Mas, por exemplo, o apesar de que, mesmo que, dentre outros. Esses são os principais, os que mais aparecem aí na sua prova. Então, a ideia é essa. Se a gente for analisar aqui pela nossa frase, né, ele fala, embora haja planos de construir uma represa no Rio Negro, esse aqui é o evento principal. Sempre, normalmente, o que está depois da vírgula é o evento principal, né? Então, qual é o nosso exemplo principal? Uma futura hidrelétrica, por exemplo, poderia inundar a ilha que serve de poleiro. Ou seja, você vê que o fato, né, da hidrelétrica inundar a ilha que serve de poleiro vai acontecer, pode acontecer, né, no caso aqui indica uma possibilidade, né, porque nós temos o verbo aqui poderia, mas poderia mesmo que não houvessem planos de construir uma represa no Rio Negro. Ou seja, esse evento principal ele poderia acontecer ainda que não existissem esses planos. Então, se você olhar pelo sentido da frase, você consegue matar aí o valor da conjunção embora. Claro, se você quiser decorar, você pode decorar, né? Com quanto, apesar de que, mesmo que. Então, fique à vontade. Eu prefiro, né, entendendo o contexto das conjunções, porque aí você aprende, você não decora. Você pode decorar essa listinha, passar na sua prova, beleza, mas e se você for fazer outras provas, né? É interessante que você aprenda até para você otimizar o seu tempo. O contexto, né, das conjunções, certo? Então, beleza. Vamos aqui para a próxima questão. A questão 4 diz assim: a ilha de apenas 5 hectares, mais uma vez, tem que colocar as aspas, né? Aqui. Vamos lá. A ilha de apenas 5 hectares, quase do tamanho do estádio do Morumbi, atrai uma quantidade enorme dessas andorinhas de penugem cintilante. O pronome sublinhado acima no período acima desempenha papel e aí ele dá as alternativas. O pronome sublinhado, pessoal, é dessas, tá? Ele quer saber o papel. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma parte do texto que é onde ele começa essa construção. É na linha 4 do nosso texto, ele começa essa construção. É interessante que você veja essa aula com o nosso material. Vai estar na descrição, é muito interessante que você veja a aula acompanhando pelo material. Então, vamos lá. Nesse texto, ele fala o quê? Ele fala um grupo de andorinhas azuis passa zunindo, cortando o ar pesado e úmido da região. E logo acima das lanchas e da ilha, um bando de pontinhos negros começa a se acumular, como nuvens de aves. Então aqui é onde ele cita primeiro as andorinhas. E depois ele retoma esse termo, né, o termo andorinhas azuis, na linha 9 e 10. Ou seja, ele continua, né, o texto e ele diz: a ilha de apenas 5 hectares, quase o tamanho do estádio do Morumbi, atrai uma quantidade dessas andorinhas. O dessas é um pronome que retoma o termo dito anteriormente, com esse termo andorinhas azuis. Então, se você tem algo retomando um termo já dito, um termo já mencionado, já dito, você só pode ter o papel anafórico, né? Uma anáfora, papel anafórico, ou seja, uma anáfora de antes, né? Então, nós vamos ter aqui o papel anafórico, tá? Se ele tivesse
precedendo um termo que ainda vai ser citado, nós teríamos o papel catafórico. Mas como ele está retomando um termo que já foi citado, nós temos o papel anafórico. É só você lembrar aqui do começozinho, né? Ana, você antes e tal, faz uma associação, mas sempre lembra. Papel anafórico é o quê? É retomar um termo que já foi citado na frase. Se você olhar aqui na linha 4, o termo andorinhas azuis, que é o que exatamente o pronome dessas faz referência, tá, galera? Então vamos para a próxima questão. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa quinta questão, uma questão bem recorrente aqui nas provas da IDECAN, que é onde ele dá um texto para você e ele pede para você aí encontrar os artigos e as preposições. Pessoal, eu fiz um quadro aqui para explicar para vocês, mais ou menos aí para a gente revisar, os artigos e preposições. Vamos começar aqui pelas preposições, olha para mim no que está escrito de roxo aqui. Por exemplo, eu tenho a seguinte frase, chinela de borracha. Presta atenção no de que eu grifei. O de, ele tá unindo chinela a borracha. Então, o de, nesse caso, ele é uma preposição. Por quê? Porque ele vai unir dois elementos que se você falar, né, que se você escrever eles separados, por exemplo, chinela, borracha, não vai ter sentido. Então, o de, ele serve como esse conector, como essa preposição que serve para dar sentido, ou seja, qual é o sentido? É uma chinela que é feita de borracha, né? O de ele serve para indicar qual é o material que é feito a chinela. Então, o de, nesse caso aqui, é uma preposição. Olha esse outro exemplo, biscoito com Nescau. Se você falar biscoito Nescau, vai ficar totalmente sem sentido, sem nexo, vai ficar maluco. Mas se você falar biscoito com Nescau, você vai ver que o com ali é um elemento coesivo, né? É um elemento onde ele vai unir, né? Ali biscoito, a palavra Nescau, e você vai, né, ter ali um sentido de companhia, né? Biscoito acompanhado de Nescau, né? O com, ele serve como essa preposição para fazer essa ligação entre as duas palavras, então tranquilo. E aqui nós temos o quadro, né, nas nossas principais preposições que aparecem em provas, lógico, você não precisa decorar o quadro exaustivo, mas essas aqui, cara, você tem que ir para a IDECAN sabendo dessas preposições aqui. A, de, em, para, com, por, ante, perante, após e até. Cara, tem que ir para a prova sabendo essas. Como é que eu vou decorar? Eu vou ficar repetindo como se fosse um mantra? Não, você vai fazer questões. Questões te ajudam a decorar, não é repetindo como se fosse mantra, beleza? Show de bola, galera. Agora vem aqui para esse quadrozinho azul aqui comigo. Quando eu tenho, por exemplo, o jovem feliz, perceba que essa partícula o, ele está definindo um jovem. Ele está definindo que é o jovem feliz. Não é qualquer jovem, aquele jovem é o jovem feliz. Perceba como ele está definindo o nosso substantivo aqui, jovem. Se ele está definindo o substantivo jovem, ele só pode ser um artigo definido. Por quê? Porque ele vai especificar o substantivo. Ele está dizendo o jovem, não é qualquer jovem, é o jovem feliz. Então, ele só pode ser, né, na verdade, o nosso artigo definido, bem como o a também, né? O a, os e as são os nossos aí artigos definidos. E aí, quando nós indefinimos alguma coisa, por exemplo, aqui, jovem feliz, na verdade nós estamos querendo dizer qualquer jovem, né? Um jovem aí aleatório, feliz. Então, quando nós fazemos, né, essa indefinição, obviamente nós temos aí um artigo indefinido. Por quê? Porque está muito vago, né? O substantivo aí, um jovem, pode ser qualquer jovem, tá? Um jovem feliz e tal. Então, basicamente, essa é a diferença. Aprenda, galera, não decore. Se você aprender, você não vai ficar bom só para a sua prova da Guarda Municipal, você vai ficar bom para qualquer outra prova que você for fazer. É um processo mais lento? Sim. É um processo um pouquinho mais doloroso? Sim, cara, mas o resultado é a longo prazo e é isso que você precisa para alcançar aí o seu sucesso na vida de concurso público. Vem aqui comigo para outra tela, eu vou te explicar outro caso interessante, que é o da palavra A. O da palavrinha A. O A, cara, ele até confunde muita gente na prova da IDECAN, porque ele tem três aplicações muito cobradas em prova, tá? O A, ele pode ser um artigo, como é o caso de, por exemplo, bailarina, a bailarina. Ou seja, eu não estou dizendo uma bailarina, eu estou especificando a bailarina, aquela bailarina, né? Então, esse aqui é o nosso A artigo. Nós temos o A preposição, como é o caso, vou a Brasília, vou a Brasília, vou a Brasília. Perceba que ele está unindo o verbo ir, né, até Brasília, né? Então é um elo coesivo entre essas duas palavras. Então vou a Brasília. Vamos ter também ele como pronome.
Pronome. Pronome. Como, por exemplo, nessa frase aqui. Que Maria. Opa. Que Maria. Aqui beijou o João. Aqui beijou João. Que Maria. Aqui beijou João. Ou seja, esse a, ele faz referência, ele retoma Maria. Então ele é um pronome, né? Ele faz referência a um nome, no caso, um nome Maria. Então perceba, você é bom você ter esse conhecimento de classes gramaticais, principalmente morfologia. Eu pretendo até trazer mais questões aqui no canal, porque é muito importante para a IDECAM. Você resolve muitas questões só sabendo essa diferença. Então, como é que você vai definir isso? Pelo contexto, cara. Se está se ligando a um substantivo, vai ser um artigo. Se ele está estabelecendo, né, uma relação entre duas palavras, entre dois termos de um texto, ele vai ser uma preposição. E se ele está retomando um termo anterior, né, ou então, né, isso é o caso de uma anáfora, mas, se, por exemplo, se ele estiver introduzindo, é um pouco menos comum, mas se ele estiver introduzindo outro termo, ele vai ser um nosso pronome, certo? Então, tranquilo. Basicamente assim, se você puder substituir por aquele ou aquela, vai ser um pronome. Se você puder substituir por até, vai ser uma preposição. Preposição. Tá? E o artigo, né, como é um artigo, é mais fácil, não precisa substituir por nada. É só o preposição e aquela. Muito importante, cara. Questões de português, sempre tente substituir por uma palavra parecida, né? Quando você vai tentar ali identificar as classes gramaticais. Tá inseguro? Tenta substituir por uma palavra, né, conhecida daquela classe. Se dá certo, é porque, né, corresponde àquela classe. Por exemplo, aqui no Vou a Brasília, vou até Brasília, também faz sentido. Então, só faz sentido porque o até é uma preposição também, né? Então, o a, nesse caso, ele vai ser uma preposição. Então, não esquece desse bizu. Gabarito da nossa questão, se você, né, contar aí direitinho, eu não vou contar porque, enfim, vou perder muito tempo, mas você vai ver que tem 8 artigos e 12 preposições. Pode fazer aí a conta que vai bater. Beleza, pessoal? Vamos aí para a nossa próxima questão. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa sexta questão. Ele diz assim, no trecho, ninguém mais se esforça minimamente para estabelecer uma conexão verdadeira. Agora virou moda dizer que fulano tá on, cicrano tá on. Então, beleza, pessoal. Aí vem o comando da questão, né? Os termos sublinhados fulano e cicrana estabelecem uma relação semântica, ou seja, de sentido. Sempre que ele fala semântica, é uma relação de sentido, com o termo ninguém, né? Com o termo ninguém de. Então ele quer saber qual é a relação de fulano, cicrana com o ninguém. Bom, quando você fala ninguém, é porque você está deixando vago um conceito, ou seja, você não quer definir, né? Está indefinindo, é um pronome, né? Nesse caso, um pronome indefinido. Indefinido. Ou seja, não está especificando, né, uma pessoa, não está especificando. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um grupo de amigos, certo? Meu grupo de amigos é eu, João, José e Tiago, certo? E nenhum de nós queremos ir para uma determinada festa. A gente normalmente não diz, né? Ah, eu, João, José e Tiago não queremos ir para a festa. Né? A gente diz, ninguém quer ir para a festa. Então, quando você não quer especificar, quando você não quer definir, né, uma certa quantidade de pessoas e tal, você usa essa palavra ninguém, né? Certo? É uma relação de indefinição. Vou até colocar aqui. É uma relação de indefinição. Perceba que essa mesma relação se encontra. Porque, por exemplo, agora virou moda de dizer que fulano, ou seja, ele não está especificando, não especifica. E cicrano também não, ele não especifica, não especifica. Então você percebe que o significado, o sentido de ninguém, fulano, cicrano é o mesmo, o sentido de não especificar. Então, quando são significados, sentidos iguais, a gente atribui o nome disso a uma sinonímia, sinônimos, né? Por exemplo, deixa eu ver 2 sinônimos aqui. Deixa eu ver. Por exemplo, lição no sentido, né, de ensinamento e o próprio, né, a palavra ensinamento. Ensinamento. São sinônimos. São sinônimos. Por quê? Porque possuem sentidos, possuem significados iguais. Então, são sinônimos, né? Então,
a alternativa correta, a alternativa é sinonímia. A sinonímia, né, é o contrário da antonímia, né? Que, por exemplo, antonímia são os opostos, né? Fogo e água, né? E água, né? É o estudo aí dos opostos, né? Sentidos opostos, né? Significados opostos. Sinonímia, significados ali parecidos, né? Iguais. Então, vamos para a próxima questão. Não sou louca de desconsiderar. A palavra sublinhada, não sublinhei, desculpa, mas a palavra desconsiderar, foi formada pelo processo de, cara, muito importante, tá? No meu PDF eu comento todos esses processos, tá? Eu comento todos esses processos, né? Mas, nesse caso, desconsiderar, se a gente destrinchar essa palavra, né? Nós temos des, mais o radical ali, considerar, né? Considerar. Sempre que nós temos o nosso, né, prefixo, né, já entreguei aqui, antes do nosso radical, né, nós temos uma derivação chamada derivação prefixal. Né? Aqui tem prefixa, mas é prefixal. Derivação prefixal, que é a derivação formada ali pelo acréscimo do prefixo ao nosso radical, né, a nossa palavra raiz, que é considerar. Então, derivação prefixal. Vamos lá para a próxima questão. 8. Nutra esses preciosos 5 minutos para que eles não se dissolvam por inanição. A respeito do tema, a relação semântica lexical estabelecida aqui ele aborda um conhecimento de figuras de linguagem. Mais uma vez, a Decan querendo saber se você entende o sentido da frase por meio de figuras de linguagem. Perceba, ele fala desse lance de nutrir o quê? Os 5 minutos, né? Os 5 minutos, um tempo, né? Nutrir um tempo já é estranho, porque, pô, como é que eu vou nutrir, né? Nutrientes, 5 minutos, né? Para que eles não se dissolvam por inanição, né? Ou seja, para que eles não morram de magreza, né? Mas como assim, cara? Inanição é você morrer, né? Por falta de nutrientes, você ficar doente por falta de nutrientes. Como é que um tempo e tal? Perceba que é uma relação de atribuir uma característica humana, porque só quem sofre com inanição são humanos, né? Só quem são nutridos ali nesse sentido do texto, né, e tal, são humanos, né? Então é atribuir uma característica de seres humanos, de seres vivos, a seres inanimados, a seres inexistentes. 5 minutos não é um ser, não existe, né? Não existe. Então, qual é essa figura de linguagem? De atribuir características humanas a seres inanimados. Só pode ser a nossa prosopopeia. Prosopopeia. Mais uma vez, no PDF eu explico todas as outras questões. É de graça, tá? Você não vai pagar. É só acessar o link da descrição que você vai ter acesso. Não tem segredo, não tem pegadinha, é só acessar. De graça. Então, pessoal, aqui na nossa questão 9, ele tem a seguinte assertiva. Observe o trecho. Adentre, amigo, puxe uma cadeira e sente. Converse, pergunte pela família, olhe nos olhos. Aí ele pede para a gente assinalar a alternativa em que os verbos estejam no mesmo modo verbal. Então vamos lá, pessoal. Vamos identificar primeiro os verbos, tá? Tranquilo. Primeiro verbo aqui, verbo adentrar, né? Onde ele fala adentre, amigo. Segundo verbo, verbo puxar. Puxe uma cadeira e sente. Terceiro verbo, verbo sentar. Quarto verbo, conversar. Converse. Quinto verbo, perguntar. Pergunte. E sexto e último verbo, olhar, né? Olhe nos olhos. Perceba, quando ele fala adentre, amigo, é como se ele estivesse dando uma ordem, né? Uma ordem. Adentre aí, moço, né? Ou seja, ele está dando uma instrução, uma ordem. Adentre, né? A instrução que eu estou dando para você é o quê? Adentrar. Da mesma forma como em todos os outros, puxa uma cadeira, sente, ele está todo o tempo dizendo, né, o que é para o cara fazer, ele está dando uma ordem, uma instrução. Então, toda vida que a gente tiver esse sentido, né, de ordem, de instrução, nós vamos ter o verbo no modo imperativo, onde você está imperando alguma coisa a alguém, né, uma ordem, uma instrução, enfim, é o tempo no modo, é o verbo imperativo, né? Então, é o modo imperativo. Então, a gente só vai ter que, né, ver em qual dessas alternativas aqui ele está dando essa mesma noção de ordem, né? Os verbos nessa mesma estrutura. Nossa resposta já está na letra A. Pensa na doçura das palavras. Pensa na dureza das palavras. Ou seja, pensa tu. Né? Ele está dando uma ordem, uma instrução. Né? Ele está imperando algo a alguém. Então, nosso gabarito é a alternativa A de abelha. Né? Uma ordem. Né? Então, para o comentário das próximas questões, cara, PDF, cara, 100% gratuito. Qual é a inscrição aí? Cuida.
Vamos lá, 10ª questão. Dizem que é o tal do fear of missing out, ou, em bom português, o medo de ficar por fora. Já sublinhei aqui o termo, tá? O termo sublinhado exerce função sintática de. Então, galera, vamos lá. Quando ele fala medo aqui, esse medo é o medo de algo, ou de alguém. Perceba que se, por exemplo, você falar assim, dizem que é o tal, vamos supor se eu tirar isso aqui que está sublinhado, tá? Vamos supor, dizem que é o tal do fear of missing out, ou em bom português, medo. Medo. Você percebe que fica uma coisa assim, entalada, medo do quê, cara? Tipo assim, tu vai chegar pro cara, imagina alguém chegando te falando isso. Ou em bom português, medo. Tu vai, tá, cara, desembucha, medo de quê? Medo de quem? Né? Então, vai precisar de algo para completar o sentido desse medo. O sentido da palavra, do substantivo medo, do substantivo abstrato medo, ele não está completo. Ele não está completo. Logo, se não está completo, o que precisa para complementar um nome é um complemento nominal. Então, esse de ficar por fora, ele só pode ser um complemento nominal, que está complementando o nome, o substantivo medo. Tá vendo? Bem simples, cara. Aqui não tem complicação no nosso português. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Não se esqueçam sempre, a sorte favorece os audazes. Me siga lá no Instagram, é um bom retorno. Se você gostou desse vídeo, cara, clique no joinha. Se não gostou, clique no não joinha, né? E é isso, cara. Espalhe, né? Me ajude a espalhar essa preparação gratuita aí para a Guarda Municipal de Fortaleza. Acesse meu material. E é isso, galera. Fiquem com Deus. Foi uma honra estar com vocês aqui nesse desafio. Não se esqueça, se você está vendo esse vídeo no sábado, então na sexta-feira, que hoje, sábado, dia 6, né, de maio, vai ter mentoria, né? Mas só vai ter mentoria para quem participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, né? O link está aqui na descrição. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Eu tô um pouco elétrico assim, porque eu tomei café, né? E tá de madrugada já e tal. Mas enfim, é o meu compromisso com vocês e tal. Assim, eu sempre fui muito salvo, sabe, por essas aulas gratuitas. Eu acho que, tipo assim, muito cara bom me ajudou, sabe? Muito cara bom, muito professor bom, que até hoje assim, eu tenho como referência para dar minhas aulas e tal. E, enfim, cara, é uma parada que eu faço pra ajudar, sabe? Eu faço pra ajudar porque eu sei que às vezes você não tem condição, às vezes você não tem uma estrutura e tal, e você precisa de um cara que te explique na sua linguagem, né? Às vezes eu acho que muita gente quer complicar as coisas, né? Complicar as matérias, seja por ego, seja porque não consegue mesmo passar de uma forma mais simples, mas eu não, eu sempre fui um defensor da educação facilitada. Te explicar da tua maneira, na tua linguagem, né? Então, o melhor retorno que você pode me dar, cara, é compartilhando esse conteúdo se você gostou, dando joinha aí. E é isso, se inscrevendo no meu canal também. Comecei agora, eu sou só um jovem que acabou de se aprovar em alguns concursos aí e tá cheio de vontade de ajudar a galera. Então é isso, cara, fiquem com Deus aí. Vai ser liberado tá, o simulado completo, né, no nosso grupo também, mas só pra galera que estiver no grupo do desafio. Então é isso, galera. Tamo junto, fiquem com Deus. Valeu.